vivo. De novo. Voltei. Deixa eu ajustar aqui a luz. Acho que assim fica melhor, né, mãe? A luz. Aqui a luz. Acho que assim fica melhor, né, mãe? A luz. Tava melhor antes. Tava melhor antes? Assim? Tira um pouco. Tava melhor antes? Assim? Assim? Aí, tá. É bom que tenho uma verificadora de luz particular. Oi, Rodrigo, Alisson, Luiz. Se a live, a volta dos que não foram, porque eu esqueci de salvar a live que eu fiz agora há pouco. Esqueci não sei o que eu não apertei quando eu vi eu sair do negócio. As pessoas acham que gente jovem sabe lidar com tecnologia, mas às vezes a gente dá uma capengada. Oi, Leonardo. Clarice também. Então, gente, pra quem chegou agora e não viu a outra live, qual é... Agora eu tremo o negócio da luz. Qual é a ideia? O nome da live é Antropologia para Não Antropólogos. Eu me inspirei... Oi, Bruna. Alisson, gente jovem também esquece. Eu apertei em outra coisa. Quando eu vi, eu já tinha saído e o vídeo não tava mais lá. Eu falei, nossa. E se o Instagram deixasse por 24 horas, facilitava, né? Mas tudo bem. O título dessa live é Antropologia para Não Antropólogos, número 1. Isso vai ser as lives que eu quero começar a fazer a partir de agora. Essa é a primeira. As outras vão ser 8h35, quinta-feira também, falando sobre temas do cotidiano. Oi, vó. Temas do cotidiano com um olhar antropológico, né? Para tirar um pouco essa ideia. Oi, Carlos. Para tirar um pouco esse antropólogo estranho, né? Para mostrar que os objetos de estudo da antropologia estão no nosso dia a dia. Eu peguei a ideia de um livro chamado... Oi, Thaís. Do livro chamado Antropologia para Quem Não Vai Ser Antropólogo. Oi, Paula. É um livro que eu ganhei de um amigo meu. Ele é muito parecido, quem for ver depois, quem for escutar. Sim, Alisson, minha avó está na live. E minha avó é muito conectada. Meus avós são muito conectados. Ele é muito parecido com esse aqui, Cultura, um Conceito Antropológico. Eu gosto mais desse aqui, do Laraia. Gostei mais desse do que desse. Esse eu achei que ele deu umas alfinetadas meio desnecessárias. Não sei se ele tentou fazer sabe aquela alfinetada, mas que acaba sendo mais estranha do que... Não, acho que faltou um pouquinho de acurácia assim, no senso de humor. Oi, Patrícia. Oi, Rebeca. Então, eu prefiro esse aqui. Inclusive, esse aqui é o da semana que vem. Roque de Barros Laraia, Cultura, um Conceito Antropológico. Até pra introduzir um pouco... Ele é bom porque várias coisas que a gente carrega hoje no nosso senso comum, né, como a gente chama... Isso aqui, ele dá uma luz boa. Ele explica como que surgiu essa ideia da cultura. Então, esse Antropologia para Não Antropólogos vai ser o tema geral das lives que eu vou fazer durante não sei quanto tempo, né? Provavelmente eu vou fazendo. Acho que não vai se esgotar, porque até vocês podem sugerir temas também. Mas eu já tenho mais umas 6 planejadas. Essa aqui é da semana que vem. Outro que vai entrar... Esse aqui, o livro, né? Outro que vai entrar... O pessoal da 13 Black... A origem da bolha... Não sei a origem da bolha, Alisson, mas até a origem da própria disciplina, né, da antropologia. E como que se foi tentando fazer antropologia desde o século XIX.
Eu vou reler esse livro, é um livro curto. Eu não me lembro com quem eu falei desse livro um dia no inbox. Outro que merece também, ele vai ter algumas boas lives, é esse aqui, que eu também comentei, Comida como Cultura. Tem um capítulo dele, eu acho que eu disponibilizei na minha pasta do Drive. Até bom falar dele. O meu Linktree deu problema, então, porque essa pasta do Drive tá linkada no Linktree, o link da bio. Eu vou tirar aquele link, vou botar só o link pro site, que no site tem texto, tem link pro YouTube, link pro podcast e vai ter o link da pasta do Drive também. Então eu vou compilar tudo num site só. Esse do Comida como Cultura é muito bom para entender, né, o meu objeto de estudo principal, que é a antropologia da alimentação. O que eu vou falar aqui, as maneiras de se fazer antropologia, vai ser um pouco do que eu estudei, né, sempre aliado com o que eu estudei, e algumas coisas com um olhar antropológico. Futuramente, vai entrar esse aqui, o meu xodó, que eu não consigo dar atenção para ele tanto quanto eu gostaria, o Argonautas do Pacífico Ocidental, que é a primeira obra da antropologia. Oi, padre. E aí eu vou fazendo alguns temas também nas livres. Vai entrar mais alimentação, vai ter uma mais sobre parentesco, sobre urbano até não tanto, vai ter uma sobre patrimônio, vai ter uma sobre arqueologia pública também, turismo, museus, né? São estudos que eu fiz durante a graduação, pequenos estudos, pequenos artigos. Tudo bom, Maurício? Bem-vindo de novo, padre. Keila, bem-vinda. Então, esses são os objetivos das lives semanais, né? Quem tiver pergunta pode fazer, que eu vou respondendo aqui durante a live. Não é uma live, vou procurar não me estender muito, apesar de eu falar bastante. Então, eu resolvi começar com o chimarrão, por quê? Porque o chimarrão é um elemento da cultura do gaúcho primordial, essencial, e a gente não percebe o quanto isso está arraigado. Obrigada, padre, obrigada pela bênção, Deus também te abençoe. A gente não percebe tudo que envolve o chimarrão, como a gente organiza a nossa vida muitas vezes em função dessa bebida. E aí, quando eu fui para Santos, fazer o meu mestrado, que eu tive que voltar em função dessa pandemia. Para ir para Santos, eu comprei uma mateira. Uma mateira, né, para quem tá me assistindo que não é do sul, é onde tu coloca os acessórios de chimarrão. Mãe, podia me alcançar? Não, a preta, né? Não, eu não trouxe. A minha preta não, a da mãe foi viajar. O padre tá dizendo que é de Brasília e tem o chimarrão como devoção. Padre, depois comenta aqui embaixo também para eu compartilhar com as pessoas como que é achar erva aí em Brasília. O senhor encomenda? Como que é? Quando eu fui para Santos, né, eu tenho a minha cuia. Cuia essa aqui não é a minha, né, mas é um negócio assim feito de porongo, que é um fruto. A minha bomba, que é como se fosse o canudo, e tem muitas aspas aqui. E aí a matéria é um recipiente onde a gente bota a térmica, a cuia, a bomba, o pacotinho de erva para levar para os lugares, como se fosse uma bolsa. E tem de vários formatos, vários tipos e tudo mais. E aí eu não tinha uma, porque nunca precisei. E eu fui comprar uma mateira. Então a gente sabe onde que compra, a gente pensa, né, como que vai ser essa mateira. Oi, Fernanda, nunca vejo um gaúcho numa live ou hangout sem tomar chimarrão. A gente levava pra aula, na faculdade, a gente toma com os professores, né, eu muito levei pra faculdade. E às vezes tinha umas 2, 3 rodinhas de chimarrão paralela e os professores tomam dessas 2, 3 rodas, assim, faça calor ou faça frio. Aí eu fui comprar minha mateira e eu só tinha uma única exigência, né? Que ela tinha que ter o brasão do Rio Grande do Sul. A minha mateira, inclusive, está em Santos, porque era muita coisa. Eu tinha que trazer muita coisa e
E ao mesmo tempo tinha que ficar algumas coisas, uma confusão. Falei, não, vou levar minha cuia e a bomba, e era isso. Mas por que eu quis, né, que ela tivesse o brasão no Rio Grande do Sul? Pra me distinguir enquanto gaúcha, pra eu mostrar para as pessoas da onde eu vim. Eu tô num estado que não é o meu, eu vou mostrar de onde eu vim. Nessas andanças pelo pensionato, pela faculdade, aquela coisa toda, se chama atenção, né? Se chama atenção porque, além da matéria ser um trambolho, ela é um negócio assim, carregado assim no braço, com um brasãozão do Rio Grande do Sul, a pessoa tá com... Não, ela não tá com um copo de café, ela não tá com uma garrafa d'água, ela tá com um negócio que as pessoas não veem normalmente. Não é comum isso aqui em outros estados, mais pra cima, né? Porque o chimarrão a gente tem que lembrar que é uma prática, um costume de tomar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, a gente toma mais o tereré, Argentina, Uruguai e tudo mais. É algo sem paralelo, ou comparação com os povos do Brasil, ou tô esquecido. Alisson, então, pois tem esses estados que tomam chimarrão, né, esses que eu citei, outros também devem ter, algumas pessoas que tomam, mas isso é muito peculiar nosso. As pessoas não pensam em outro povo que não seja o gaúcho do Rio Grande do Sul, né? Oi, Gabriel. Na capital, Porto Alegre, o mate não é tão presente como aqui em Caçapava, por exemplo. Eu acho que é. Isso aí eu já não sei, eu nunca morei em Porto Alegre, não tenho uma vivência. Quem é de Porto Alegre, o Leonardo, se tiver aí, que mora em Porto Alegre, pode até dar uma comentada nisso. Mas então, é muito diferente. O chimarrão é uma coisa muito diferente e ele localiza a pessoa como gaúcha, independente do estado que ela seja. Uma curiosidade, inclusive, eu fiquei sabendo que as pessoas... Oi, Bruna! Tem gente que é do Paraná pra baixo, tudo é classificado como gaúcho. As pessoas se dizem gaúchos, todo mundo é gaúcho. A erva que eu achei em Santos, né, que tinha o nome de gaúcho, era feita no Paraná. Então, por que eu pensei no chimarrão? Nessas andanças por pensionato, pela faculdade e tudo mais, me fizeram uma série de perguntas, né? Como que fazia chimarrão, como que toma o chimarrão. Nem outras bebidas ou comidas têm uma relação com uma do gaúcho como o chimarrão. Não, é porque não é uma bebida... Por exemplo, o churrasco, que é uma comida tradicionalmente mais... vamos botar do sul, né? Porque Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, né? Todos têm esses... Não é exclusivo nosso, né? Então, sim, o chimarrão, ele nos distingue mais ainda porque ele não é universalizado, né? Tem gente que toma e não gosta, né? E não é todo gaúcho que toma. Tem a existência aqui em Brasília, é uma tradição. É uma parada mesmo antropológica. Pois é isso que eu quero comentar de novo aqui na live. E aí, eu me deparei com uma série de perguntas que as pessoas me faziam. Então, assim, como que toma? Como que faz? Tem dia para tomar? Tem horário para tomar? Como que faz? Em que momento? E eu pensei, gente, como que eu vou responder isso? Tudo bom, Daniela? Eu pensei, como que eu vou responder isso? Porque meio que tem algumas coisas que eu tenho uma resposta certa. A única coisa que é comum, por exemplo, chimarrão frio vai dar dor de barriga, água muito quente também faz mal, né, pro esôfago. Qual é outra coisa? Não tomar chimarrão muito tarde da noite pra não dar insônia, né, menos que tu queira ficar acordado. E aí eu comecei a pensar, e eu comecei a falar, olha, todo lugar onde tu vai tem um chimarrão, as pessoas estudam com chimarrão. Quem é gaúcho, tem muito gaúcho no seu Instagram, pode ver que as pessoas estão na frente da lareira tomando chimarrão, elas estão estudando. Aí é o clássico, né? É o retrato do gaúcho. Ele bota o notebook ou o caderno na frente, eu sei porque eu já fiz isso, bota o notebook ou o caderno na frente e uma cuia de chimarrão, assim. Parece que não se estuda se não tiver o chimarrão e a gente mostra que a gente tá tomando, né? Então, por isso que eu pensei nessa primeira live ser o chimarrão, que é uma coisa muito, muito, muito tradicional. E por que eu tive que pensar? Porque eu tive que pensar para dar essas respostas. E eu também não tinha resposta, né? Eu pensei assim, olha, todo lugar que tu vai ter chimarrão, todo salão, todo escritório, todo
todos os lugares vai ter chimarrão, as pessoas vão no mercado fazer compra tomando chimarrão, se reunir na frente da casa para tomar chimarrão. Eu tomava um chimarrão com minha ex-sogra, ela tinha o horário certo, que era o horário que ela e o marido estavam em casa depois do serviço. Oi, Pri. Oi, Giovana. Era o horário que eles estavam em casa depois do serviço. É sagrado, eles se reuniam, ela já esperava ele com o chimarrão e tal. Tem gente que toma de manhã, tem gente que toma só o seu chimarrão, que não compartilha com ninguém. Tem gente que fica encarregado do chimarrão. Então, por exemplo, no salão da minha mãe, a minha tia que faz o chimarrão. Aqui em casa, no domingo de manhã, geralmente, se eu tô em casa, né, sou eu. Então, meu avô diz no outro dia, no dia anterior, que eu vou fazer o chimarrão de manhã. Se tu faz, traz chimarrão. Então, só que isso a gente não percebe. A partir do momento que alguém te pergunta como que faz, o que usa, que erva é essa, o que é isso? E aí tu para e pensa. E aí, a primeira coisa, né, a primeira pílula antropológica, para usar o nome do site, do meu site, do podcast, enfim, é que a nossa cultura, a gente só percebe que a gente tem ela a partir do momento que outra pessoa nos aponta dela. Porque a gente tá fazendo as coisas que pra gente é normal. Quando outra pessoa vem e começa a nos questionar sobre aquilo, sobre costumes que a gente tem, aí é que a gente se percebe. Então, opa, como que eu respondo isso? Que horário eu tomo chimarrão? Por que eu tomo chimarrão nesse horário? Então, assim, eu tomo chimarrão todos os dias de manhã, porque é o horário que meu avô tá acordado, por exemplo. Né? Eu sento com meu avô, tomo chimarrão, que no caso aqui de casa, né? Ou, eu acordo de manhã e eu vou estudar, eu vou tomar um chimarrão. A gente cria regras em função do chimarrão. A gente cria regras, a gente vai se organizando em função disso. E a primeira aprendizagem do chimarrão geralmente é em casa. Tem tutorial do YouTube, inclusive, ensinando a fazer chimarrão. Mas geralmente a gente aprende em casa. Então a mãe que nos ensinou, é a tia. Eu até fiquei pensando como que eu tinha aprendido a fazer chimarrão. Não sei, foi com uma tia pra fazer no salão. E a gente vai vendo, vai sabendo e assim a gente vai indo. E depois a gente começa a ter a nossa cuia, o nosso chimarrão, a gente vai ensinando. Então, a primeira transmissão, eu até peguei um conceito... Oi, Zelda! Eu até peguei um conceito de um antropólogo da alimentação, que eu vou voltar nele mais pra frente, que é o Claude Fischler. Ele tem vários conceitos muito importantes, ele é um antropólogo vivo ainda. Muito importante ressaltar quando o antropólogo é vivo, porque a maioria não é, né? Então, quando eles são vivos, a gente fica muito feliz, os antropólogos, os colegas. Essa transmissão de costumes, ela pode ser intergeracional e intrageracional. Então, vamos pensar no costume do chimarrão, por exemplo. Um costume que, quando passado de maneira intergeracional, é o costume de geração a geração. Então, quando a gente aprende com a mãe, quando a gente aprende com a tia, quando a gente aprende, né? Tati fala da ideia da tertúlia, do valor de meio de convivência, socialização. Vou chegar lá, padre, vou chegar lá. Até tertúlia me lembra uma música, né? Uma música gaúcha muito bonita que se chama Tertúlia. Outro tipo de transmissão é essa transmissão intrageracional, que é pelas interações entre os grupos, indivíduos de uma mesma cultura, do mesmo grupo social. Então, por exemplo, quando a gente ensina um amigo nosso que não é gaúcho a fazer o chimarrão, isso é uma outra forma de transmissão, uma transmissão intrageracional. Eu, esses dias, tive que ensinar uma amiga a fazer chimarrão. Uma amiga que mora no Guarujá ganhou os apetrechos. Oi, Pedro! Ganhou os apetrechos. E aí ela me mandou uma mensagem. Fala, amiga, me ensina a fazer o seu chimarrão. O seu chimarrão é muito bonito, porque não sei o quê. Meu chimarrão é normal, não é... Porque tem gente que faz um morro bem alto. O chimarrão topetudo, como a gente chama, né? Imagina que essa franja aqui, ó, ela fica assim. Um morro. E eu pensando, como que eu vou fazer isso? Vocês já experimentaram ensinar alguém a fazer chimarrão? Porque a gente faz muito no automático. Pega, bota a erva, bota a água, vira. E aí eu parei, eu digo, olha, pega essa cuia, tem uma curva, bota a erva até aqui, vira e tal. Bem devagarinho, né? Eu digo, bota a água assim, assado. E aí e esse é outro momento também que a gente se percebe quanto cultura, porque a cultura, ela não é só aquilo que a gente vê. Então não é só uma mateira, a cultura...
material, né? Que os apetrechos do chimarrão, eles fazem parte da cultura material, que já é uma parte mais da arqueologia. Mas a cuia, a bomba, a mateira, a térmica, a chaleira, que aqui no Rio Grande do Sul toda casa tem chaleira. Eu cheguei em São Paulo, as casas não tem chaleira, né? Não se tem esse costume, porque a gente usa a chaleira para esquentar água, para fazer um chá, um chimarrão. Essa cultura introjetada, essa cultura mais subjetiva, esse saber fazer do chimarrão que ninguém vê. E isso também está introjetado na gente. E a gente não percebe isso. Porque ninguém fala pra gente isso. A gente sabe que tem o ponto do chimarrão. Como que a gente explica que ponto é esse? É em graus Celsius? Não. É quando a água... Quando tu encosta no cabo da chaleira e dá uma vibradinha. Como que a gente explica isso? Então, a cultura, ela também é do que é visto, do saber fazer manual e desse saber fazer adquirido, que fica com a gente, e é isso que a gente vai passando pela tradição oral. Você não vai anotar, não existe uma receita, a gente não tem um caderno de receita para fazer chimarrão. Não, tem as instruções ali na embalagem da erva, mas não é como se a gente seguisse, né? Porque a gente já aprendeu antes a fazer o chimarrão. Já tá com a gente aqui introjetado. Então, eu pensei em fazer essa live também do chimarrão voltando, porque ele é um elemento distintivo da nossa cultura, da cultura gaúcha no geral. E gaúcha que eu abranjo também Argentina, Uruguai, esses povos mais ao sul, esses estados mais ao sul, países mais ao sul. Quando eu digo elemento distintivo, é justamente isso, ele caracteriza quem está bebendo ele. As pessoas sabem, tem uma pegada de transcendência gaúcha. As pessoas sabem, elas localizam no mapa do Brasil, elas já sabem quem é aquela pessoa por uma bebida. E isso é muito fantástico, porque, pensa, a partir do momento que eu peguei minha mateira do Rio Grande do Sul, eu me localizei ali em São Paulo. Então, eu mostro de onde eu vim, eu me destaco entre os demais. E eu fiz isso de propósito, né, para mostrar. A gente tem esse meio patriotismo, esse bairrismo, né? Oi, Karime! A Karime acho que ficou de provar chimarrão, não sei se a Karime provou. A Karime é minha colega do mestrado. Então, apesar de não ser exclusivo do Rio Grande do Sul, o chimarrão situa quem bebe. E esse situar quem bebe acontece também com a comida. É que uma coisa que o chimarrão, enquanto bebida, né, e a comida tem em comum é demarcar essa identidade. Só demarca a identidade do gaúcho. Define quem bebe. Ainda que paulistas possam beber chimarrão, cariocas possam beber chimarrão, mas ele é um costume que puxa pro sul, né? Então, e a comida também é isso. A comida vai definir também quem tá comendo aquela comida, em que momento, né, se come aquilo. Então, o chimarrão também, ele é definido por situações onde se toma ou não o chimarrão, que é muito peculiar de vou dizer aqui, microcultura, né? Vamos pensar assim, em cada família tem os seus próprios hábitos, a sua própria forma de organizar o chimarrão. Então, além disso, né, o chimarrão ele tem um caráter comensal. Né? Comensal é um termo que a gente usa muito na antropologia da alimentação para falar de comensalidade, que é esse comer junto com alguém. Estar juntos, os convivas comem junto. E o chimarrão ele é uma bebida que tem essa característica junto com a cerveja, se for pensar. Tomar uma cervejinha, essa socialização ao redor, né, organizada em função de uma bebida. Então a gente diz assim: vamos tomar um chimarrão para conversar sair um pouco de casa, para ir numa praça. Então imagina que a gente marca de tomar chimarrão. Oi, Amanda! Então, além disso, dá para fazer esse paralelo. Então, essa roda de chimarrão. A gente organiza rodas mateadas. Vocês parem para pensar, a gente pede água quente nos lugares. Ninguém pede água quente no posto, tem água quente. Então, tudo é pensado no Rio Grande do Sul em função do chimarrão. Posto em beira da estrada tem água quente. Para quê? Para as pessoas encherem a sua terra e poderem seguir as suas viagens. A gente pensa nos itens que a gente leva
ter que levar o chimarrão. Aquilo tá tão presente. A Karime que é do Mato Grosso, né? Toma o tereré, porque lá já é muito quente. E os hábitos são esses. Tem a cultura do tereré, exato. Eu nunca me esqueço, o mesmo amigo que me deu o livro, ele é paulista, ele tem a cuia, eu dei uma cuia pra ele tem a cuia dele. E aí tava muito quente em Pelotas e eu queria tomar um chimarrão. E aí ele disse, você é louca tomar chimarrão nesse calor. Eu chamei ele de gaúcho de Araque, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem muito isso. Tá quente, a gente toma chimarrão, e tá frio, a gente toma chimarrão também. Mato Grosso do Sul, desculpa, amiga. Então, ainda que não há uma regra exata, né? Porque também pode se tomar o chimarrão sozinho. Há quem prefira o chimarrão sozinho, né? Aquele momento é um momento também muito introspectivo, né? Do tomar um chimarrão sozinho, assim. Tipo, pensa um pouco na vida, né? Ou estuda, ou concentra mais. Cada um se organiza, ainda que ele seja uma bebida mais universal. Deixa eu ver se é estudo que... ainda voltando no elemento distintivo. Oi, Emanuel. Ainda voltando nessa distinção que o chimarrão opera, aqui já entra um pouco a antropologia do consumo, né, que vai falar desses bens de consumo como distintivos de quem consome. E dos valores... A Zé tá dizendo que prefere sozinho. E com tempero, ela põe... A mãe tá dizendo que ela põe tempero. Tem gente que põe. Minha avó botava alecrim, tem erva com chá. Oi, Fabiane. Do Pernambuco, minha avó fazia muito tererê, só não sei se é igual ao do sul. Então, o tererê, na verdade, ele tem uma erva específica, né? Isso também entra no saber fazer, né? Que a gente vai adquirindo. O tererê e tererê não se toma só em cuia também. Tererê tem gente que faz num copo, tem várias maneiras, né? Oi, pai. Então, tem algumas peculiaridades também, até locais, por exemplo, né? Que uma erva que eu encontro aqui no centro do Rio Grande do Sul não é a mesma no sul do Rio Grande do Sul, mais pra cima. Então a gente vai se adaptando também, mas a gente tem que tomar o chimarrão, a gente não pode ficar sem tomar. Então quando o chimarrão opera como elemento distintivo, né, chimarrão com coentro, a antropologia do consumo, ela vai estudar os valores atribuídos aos bens, né, como que a gente se relaciona com os bens de consumo, como que eles operam. Então um bem de consumo, por exemplo, uma mateira, ele opera como distintivo de quem é do sul, vai carregar. Ela tem uma função útil, né, utilitária, porque a Gisela tá dizendo que tu criou um chimarrão tão ruim que foi pra tomar sozinha. Tem gente que realmente não toma com chá nenhum, tem gente que bota alguma coisa na água, né, gengibre, alecrim e tudo mais. Tem as ervas que já vêm com chá. Então, todos os bens de consumo, eles têm uma função utilitária, primeiramente utilitária, né? E depois tem os valores que a gente vai atribuindo a eles, que fazem com que eles criem um valor pra gente. Então, por exemplo, essa cuia aqui é do Scalco, do Marcelo Scalco. Então, ele imprimiu a logomarca dele e está vendendo a cuia dele. Então, uma cuia utilitária, tu olha pra essa cuia e fala, nossa, é uma cuia bem assim que eu tava querendo, porque a cuia tem de vários tamanhos, né? Então, as pessoas personalizam as suas cuias. Elas botam o nome da empresa, elas botam o seu nome. A minha cuia tem meu nome. Em formato de referência bibliográfica ainda, né? Neis Tatiana. Deixa eu mandar fazer uma outra. Não sei. Tem gente que bota foto, se cria, então, um produto, né? Tu coloca um valor. O meu nome em referência bibliográfica, pra mim, que vou seguir a área acadêmica, pra mim é um luxo. Era tudo que eu queria. Então, tu personaliza aquilo passa a ter um outro significado. Tem também eu não sei o nome daquilo, mas é umas coisinhas que bota no morrinho do chimarrão, que tu espeta. Enfeite. Tem bonequinho, tem... Miga, essa não é a minha tu conhece, né, Karime? Que eu já levei pra faculdade. Oi, Xaxá. Então, a cuia faz diferença no chimarrão ou é só aparência? Não faz. Porque todas as cuias são de porongo. Não dá gosto no chimarrão, por exemplo.
É um gosto neutro, assim, ela não faz diferença nenhuma. O que difere? Quanto mais curtida for a cuia, quanto mais chimarrão tu faz naquela cuia, mais o chimarrão gruda. Porque se tu faz chimarrão numa cuia dessas que ela é lixada, a erva não vai grudar muito, não vai aderir muito, tem que escaldar antes. Tem umas coisas assim, né, mãe? Tem gente que curte com chá, né? Então tu tem que deixar, porque, ó o barulho, ela não adere, e tu precisa tu precisa que a erva grude, senão tu vai fazer um morro e o morro vai desmoronar, e tu não quer que o morro desmorone, não quer que o chimarrão vire uma poça de erva. Então tu vai criando um valor naquela cuia. Teve uma outra coisa que começaram a fazer aqui tem uns anos, que é o piercing de bomba. A bomba é como se fosse um canudo, o piercing é uma argolinha assim. Imagina que fica um negocinho assim na bomba. Tá feio esse piercing que eu fiz, né? Mas aí eu lembro que a mãe ganhou um que tem uma tesourinha, uma escova, coisas que lembrem a profissão dela, que é cabeleireira. Então também é isso. Tu vai fazer um piercing de bomba que lembre uma coisa afetiva tua. Esses de enfeitar o morro, tem uma amiga minha que tem da enfermagem. Então é a profissão dela, ela vai comprar, porque aquilo representa ela. É a profissão dela. Essas coisas de profissão eu fico muito chateada, que eu nunca achei a profissão antropóloga, nem arqueóloga. Também que eu não sou arqueóloga, mas tenho formação interdisciplinar. Então, a gente vai colocando esses elementos que personalizam aquilo. Oi, Diego. Oi. Para essa pessoa o Fon Luke que entrou. Então, a gente vai personalizando a nossa cuia com os elementos que a gente considera que tem um valor pra gente, né? Seja profissão, seja família. Então a gente vai dando mais a nossa cara, digamos assim, para essa bebida que é tudo isso, que é comensal, que tem, então cada erva é de um jeito, a gente vai se entender. Eu já falei da erva, que a gente tem que se entender com a erva, não? Então esse saber fazer, o chimarrão, ele tem uma certa agência, né? Esse conceito que a gente tem na antropologia. Por quê? Porque a erva, tudo acaba tendo uma certa agência. Então, a erva, um livro, não outro sim. Então, eu provavelmente colocaria no meu piercing de bomba um livrinho, uma canetinha, né? Eu compraria um enfeitezinho de morro que fosse várias pilhazinhas. A minha tem um cachorrinho estampado. A da Xaxá tem um cachorrinho estampado. Então, a gente que gosta de gato também tem coisa com gato, coisa com cachorro. Então, se a gente for pensar, tudo tem que ter... Tudo a gente tem que se acertar com esses elementos do chimarrão. Então, assim, a bomba a gente tem que colocar ela de um jeito, senão o chimarrão entope. A água tem que estar na temperatura certa. A erva pode inchar, então tu tem que cuidar, tu tem que colocar a erva na quantia certa. Não pode parar muito tempo. Então, a gente vai se organizando em função desse costume. Então, tu vai comprar sempre a mesma erva, não vai comprar erva com açúcar, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, a gente vai, cada um ao seu jeito, com as nossas adaptações, a gente vai fazendo essa bebida e se organizando em função disso. A gente realmente se organiza em função disso. Então, quem vai levar o chimarrão pra viagem? Vou levar o chimarrão pra aula hoje, entendeu? Então, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. A gente vai aprendendo tanto de maneira falada quanto de maneira intuitiva. Eu vou procurar. Até a camisinha. Fora assim, todos os trocadilhos que vocês puderem imaginar com o chimarrão, o fato da bomba que parece um canudo, né? Todos os trocadilhos possíveis a gente faz. Isso é muito alvo de piada. A Xaxá tá falando da camisinha. Oi, Vera. A camisinha, pra quem não sabe, é como se fosse um saquinhozinho assim, de um tulizinho que a gente bota na boca da bomba pra não passar erva muito fina. Então é como se fosse um filtro é o filtro do filtro, né? Pra não entupir. E isso tudo também a gente vai aprendendo, como que escolhe uma bomba, como que limpa uma bomba. Isso tudo é com o tempo, né? E tem gente também, e não é um costume uniforme, né? Ele nos distingue, mas ele não é uniforme. Porque tem gente que é gaúcho e não sabe fazer chimarrão.
Tem gente que não toma chimarrão, sabe fazer, mas não toma porque não gosta. E tem gente de outros estados que conheceu e adora. Então, eu acho que eu já falei tudo. Vou levar bomba e erva, vai ficar ruim falar. Então, também tem isso, né? Como que a gente vai colocar o nosso vocabulário em relação aos outros. Porque a gente tem um vocabulário muito, muito próprio, né? Bomba e erva. Erva, se tu falar erva em São Paulo, as pessoas associam direto a maconha. A Eliane, acho que não entrou aqui, mas ela entrou na outra. A Eliane mandou um áudio pra mãe dizendo que ela foi num congresso no Chile. Ela disse que eu podia compartilhar. E aí revistaram elas, não sei porquê, e até que elas explicassem, elas disseram que estavam levando erva. E até explicar, ela disse que só faltou lamber o pacote de erva, os policiais, porque pensavam que era outra coisa, né? Então até que tu explique que erva é. Eu lembro até que eu tava voltando de São Paulo da prova do mestrado, eu tive um contratempo no ônibus, que o ônibus foi parado pela polícia e aí eu tive que descer pra mostrar minha mala, enfim, porque disseram que tinha drogas dentro do ônibus e eu devia estar com uma cara meio de suspeita. E eu lembro que eu pensava assim, nossa, ainda bem que o pacotinho de erva ficou na casa da Priscila, né? Dessa minha amiga que eu ensinei. Já falei que eu ensinei a Priscila a fazer chimarrão? Ah, eu não sei, acho que não. Nessa não. Que eu levei chimarrão pra essa minha amiga do Guarujá que me hospedou, porque ela gosta. Levei um pacote de erva, que eu fiquei uns 15 dias lá, levei cuia, levei bomba, levei tudo. E aí deixei lá. Né? A sorte que eu deixei lá, senão eu tava até agora me explicando com a PRF na estrada voltando pra casa. A Azela tá dizendo que eu falei. Então eu falei. De ter que ensinar a Priscila a fazer chimarrão. Eu fiz um tutorial explicando como que coloca, qual é a altura da erva, né? Como que faz o morrinho. E aí eu tive que parar e pensar, né? Como que eu ia fazer isso. Tu saiu correndo pra chamar o táxi. É o dia que eu saí correndo pra chamar o táxi. Então, quando... É realmente muito louco. As pessoas realmente veem a matéria e já associam a gente ao gaúcho. Né? Eu fui correr pra segurar um Uber, e aí eu tava correndo com a matéria no ombro, a cuia na mão, e aí alguém gritou assim, gaúcha, não sei o quê, porque, né, matéria com o símbolozão do Rio Grande do Sul, a cuia correndo, eu não sei como que eu não caí aquele dia. Então, gente, eu acho que é isso. Eu falei tudo aqui. Esqueci alguma coisa, mãe? Eu não sei, eu confundi o que tu falou da primeira e da segunda. Como que a gente estudaria o chimarrão na antropologia? Deixar a água chiar. Aqui em casa a chaleira tem apito, então se a água chiar é porque ela ferveu, aí não é bom. Aí a gente tempera a água, que é colocar água fria por cima da água quente. É um vocabulário, se saber fazer essas coisas que a gente é próprio do sistema chimarrão. Temperar água. Temperar com o quê? Com água fria. Como que a gente estudaria o chimarrão, né? Como ele tem essa característica comensal, né, que reúne as pessoas, a gente pode pensar aqui Existem dois tipos de observação dentro da antropologia. A observação participante e a observação flutuante. A observação participante é um método que o Malinowski cunhou, inclusive, do livro aqui. Não sei se eu mostrei ele dessa vez. Não mostrei, né? Desse aqui, não, da outra eu mostrei. Que é a primeira obra da antropologia, Argonautas do Pacífico Ocidental. E o que o Malinowski faz? Ele vai lá, ele chega nas Ilhas Trobriand e ele vai viver com os nativos daquelas ilhas. Então, isso é uma observação participante. Ele tem lá, ele foi para pesquisar o Kula, que é o sistema de troca por braceletes e concha entre nativos de várias ilhas. O livro do Malinowski, ele vai aparecer nessas minhas lives. À medida que eu for lendo ele, eu vou trazer ele algumas vezes. Então, ele vive e ele vai apreendendo essa cultura. Como que os habitantes daquela ilha vivem, como que eles constroem canoas, como que eles se alimentam, esses sistemas de parentesco.
Pois bem, essa é a observação participante. Ele está lá, ele está participando daquela cultura, ele interage, né, ele entrevista, ele tem os seus informantes, ele eventualmente participa efetivamente de alguma coisa, ou seja, ele vai fazer o cula, ele vai fazer as trocas com as pessoas. Essa observação participante. A observação flutuante ela é bem mais recente, porque a observação participante ela é da década de 20 do século passado. A observação flutuante, se eu não me engano, ela é do início dos anos 2000 ou os anos 90, ela é bem mais recente. Ela foi um termo cunhado pela uma antropóloga francesa chamada Colette Petonnet, e ela fez essa pesquisa dela de campo num cemitério parisiense, que eu não me lembro o nome agora. Não me lembro, mas é um cemitério que tem inclusive visitação virtual. Como que ela fez? Ela ia, né, nesse cemitério, os dias de campo dela, né, as saídas de campo, que é quando a gente vai estudar a gente vai a campo, a gente vai estudar o que a gente foi estudar. No caso do Malinowski, todo dia era dia de campo porque ele morava lá. E aí ela observava as pessoas, como que as pessoas agiam, como que se as pessoas cuidavam dos túmulos, se não cuidavam. Ela conversa com algumas pessoas, né, mas não é uma coisa fixa, né? Por exemplo, aquela pessoa é meu informante, aquela pessoa eu vou fazer entrevista com ela. Não, é uma coisa de se deixar levar pelo campo também, um pouco vagando, ou flutuar, né? Ir pelo campo, observando como que as pessoas interagem, perguntando, que é um tema delicado, né? Morte é um assunto bem sensível, né? Para tratar, assim, abordar as pessoas, oi, tem um minuto para falar sobre morte. Então ela ia mais livremente, é um campo mais livre, né? Se a gente for estudar o chimarrão, a gente pode pegar, por exemplo, uma praça, porque eu lembro muito disso, Pelotas, de sair para tomar chimarrão na praça. Aqui em Caçapava, as pessoas vão tomar chimarrão no forte, que agora não é mais bem no forte, mas na lateral, né? Que é onde tem um tanque, um blindado militar. Mas as pessoas saem das suas casas para se reunir em outro lugar, ao ar livre, e tomar chimarrão. Sai para isso. Isso que é antropológico. Isso que tá o magnífico da coisa, que pra gente é uma coisa normal. Só que pra gente é normal, imaginem uma pessoa que caiu de paraquedas no Rio Grande do Sul, não vai entender absolutamente nada. Então, se a gente pegar a mesma praça, no mesmo dia, né, todos os domingos, a gente vai perceber alguns padrões. A gente vai perceber que algumas pessoas podem ir com cachorro, outras pessoas podem ir com criança, podem ter a mesma turma que vai sempre, quem toma mais sozinho, quem toma mais acompanhado, a gente vai com livro, né? Todos esses pormenores, todas essas possibilidades da mesma bebida, em torno da mesma bebida que é o chimarrão. E aí cada um vai ter o seu jeito de fazer, o seu jeito de pegar o cabo aqui no meu celular, tá descarregando a bateria. Então cada um vai ter o seu jeito de tomar o chimarrão. E aí, claro, se a gente for, acho que vou ter que ficar segura. Se a gente for estudar Olá, Flores, Brechó, então a gente pode estudar dessa maneira, a partir desse viés. Uma observação flutuante. Max, oi Max. Essa é só uma ideia, né? Eu partiria da observação flutuante para ter um estudo mais plural, né? Não pegar só o mesmo grupo que se reúne aos domingos para tomar chimarrão, né? Eu iria mais assim para ver mesmo e até para como as pessoas interagem com o meio urbano, né? Tem um viés da antropologia que é a antropologia urbana, que vai estudar como as pessoas interagem com a cidade, com o meio urbano, assim como tem no meio rural, por exemplo. Então, também isso, como que as pessoas utilizam aquele espaço, né? De que maneira elas utilizam. Então, se a gente for, já vou me estender aqui que eu já me lembrei de outra coisa. Se a gente for... que tá segurando o cabo. Obrigada. Se a gente for... Aí. Valeu. Vai ficar parado, será? Tá carregando? Tá, agora vai.
O forte aqui em Caçapava é o Forte Dom Pedro II, é um patrimônio histórico, né? Não é monumento, um forte. É um forte. Que não foi terminado, eu até fiz um trabalho sobre isso, eu vou falar dele, mas não, acho que esse eu não tenho salvo. Não, esse não. Ele fica na parte mais alta da cidade. Caçapava já é alta, né, em relação ao nível do mar, mas a cidade é meio que como se fosse um morro. E ele fica na parte mais alta da cidade, tá? Ó, o padre Wesley, que me fez ter paixão por chimarrão foi minhas idas ao Rio Grande e ver essa cultura. E de modo específico, uma realidade de convivência, meios de interagir com os seres humanos. Porque tu pode ser desconhecido. Se tu chegar e pedir um chimarrão, as pessoas vão te dar. E vão te oferecer também. Se tu tá chegando, quer um chimarrão. Tem gente que acha muito estranha a ideia de beber do mesmo canudo que outra pessoa. Então, esse forte Dom Pedro II aqui em Caçapava, ele não chegou a ser nem terminado, nem utilizado. Né? Ele foi construído pra guerra, porque ia ter uma batalha aqui em Caçapava, ia passar por aqui. Eles não terminaram a construção, não utilizaram, e ele é um patrimônio... foi tombado como patrimônio brasileiro, pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje, ele tem um lugar lá perto que as pessoas fazem caminhadas. Em Pernambuco tem vários... aqui é um forte diferente, né? E aí o que é mais engraçado é que ele não chegou a ser terminado, muito menos usado, foi patrimonializado, e as pessoas vão no domingo à noite lá, domingo à noite ninguém vai lá, domingo à tarde pra tomar chimarrão. Iam, porque fecharam por causa desse blindado. O blindado veio da onde? Que eu não me lembro. Enfim... Mas enfim, as pessoas iam, e é voluntário, não existe um evento, um chamado. Se tu fosse lá pelas das 3 às 5 da tarde, é o horário que tinha vários carros enfileirados, as pessoas escoradas, todas tomando chimarrão. Todas. A praça, pra quem mora em Pelotas, acho que não tem ninguém aqui que mora em Pelotas que tá aqui. Que vai na Praça Coronel Pedro Osório, todas as pessoas vão estar tomando chimarrão da tarde. Isso independente do dia, né? Porque às vezes era uma quarta-feira, ninguém tem aula. O padre em posto de gasolina, padarias, praças, todo lugar. E nos postos de gasolina geralmente tem água quente para as pessoas poderem abastecer a sua térmica para viajar. Então, é realmente muito, muito peculiar a maneira com que a gente se organiza e a maneira com que a gente utiliza os espaços da nossa cidade com o chimarrão. Eu digo nossa cidade, independente de ser Caçapava, Porto Alegre, Santa Maria, mas a gente se relaciona, então onde é que a gente vai em Pacu, a gente acha um canteiro, bota na grama, ou não, bota numa sacola, enfim, ou não bota porque sabe que vai acidificar o solo, guarda para botar na composteira. Então a gente realmente, a gente vive, a gente organiza, é um motivo para fazer aglomeração. Exatamente, Xaxá. A gente se organiza, tem as mateadas, né? Aí sim é um evento mais formal para se tomar chimarrão. Mas tem esses lugares que juntam pessoas tomando chimarrão independente. Praia também, tu vai ver, aqui nas praias do litoral gaúcho mesmo, eu acho que todo mundo toma chimarrão, né? Todo mundo de manhã toma chimarrão de manhã, de tarde. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, para abrir essa sequência de lives, né? Não é bem uma sequência, essas temáticas, né? Acho que é mais não ter que comer, vai tomar um chimarrão. Ai, meu chimarrão me dá fome. A partir da segunda térmica começa a dar fome. Era isso que eu queria trazer pra vocês, né, essa primeira live, né, todas vão girar em torno do tema antropologia, né, mas por diferentes vieses, por diferentes maneiras. Vai estar disponível não sei se eu já falei, no YouTube, no GTV. Se tu salvar. Se eu salvar, não, eu vou salvar. E no Spotify. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Quem tiver sugestões pode me mandar no direct. Sugestões de temas.
Eu tenho mais umas 6 programas. Já falei que eu tenho umas 6 programadas. Na verdade, mais de 6, né? Se for pegar esse comida como cultura, vai dar mais. É digestivo. Então, também tem todas essas propriedades, né? Oi, Gabriel. Eu pra mim, chimarrão me funciona mais pra me manter acordada do que café, na verdade. Então, também tem isso. Além de todas essas coisas que é muito visível. Vou salvar, Zelda, vou salvar. Todas essas coisas que é muito visível, né? Todo mundo sabe, tá na agricultura, a erva gira a parte mais agro, o porongo, os efeitos nutricionais, os efeitos digestivos, tudo isso é a parte visível da cultura, é a parte mais tangível. Agora, o que ninguém vê é isso, é como isso tá tão arraigado na nossa vida e como a gente se organiza em função disso. E era isso que eu queria deixar para vocês, né? Essa mensagem que eu quero passar, esse olhar antropológico, né? Que a gente tem o antropólogo como um ser alienígena estranho com anel de coco e saia estampada. Mas é um pouco mais que isso, outras coisas. Obrigada, padre. Erva pra homilia é muito bom. Padre, eu vou ter que visitar Brasília e vou te levar uma erva, viu? Erva mate. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Pra semana que vem, o tema vai ser esse aqui. Eu já falei isso umas quantas vezes, eu tô bem caduca. Pra semana que vem, esse aqui. Quem tiver esse livro, se quiser fazer alguma pergunta sobre, pode fazer. E é isso. Um abraço. Vou abrir caixinha de perguntas agora depois da live. E vou abrir caixinha de perguntas todos os dias. E vamos conversando. As pessoas não querem perguntar aí? Porque ninguém... Não, mas ninguém... Quem tiver alguma pergunta também, pode fazer. Eu tomo chimarrão independente que vai amarelar minhas borrachinhas do aparelho, né? Depois eu chego lá e o dentista troca. Deixa eu ver quanto tempo deu. Nem eu sei quanto tempo deu. Gente, vou agradecer muito a presença de vocês. Os que vieram de novo, os que vieram pela primeira vez, né? Com esses minutinhos de pílulas antropológicas, tá? Um beijo e até semana que vem.